gente tem aprendido dentro dessas abadias que pão e cálice é a ceia do Senhor. Que aquele pedacinho de pão que eles compram no mercado, na promoção, aquele pão de forma, que eles ainda chegam na igreja no tempo de pedra e corta aquele pão em quadradinho e pega um cálice de plástico de café e entorna ali um pouquinho do suco de uva e diz que aquilo ali é ceia. Esses homens perderam a noção do que é a palavra ceia. Ceia é abundância. Ceia é abundância, muita comida na mesa, é fartura. Ceia é banquete. A ceia, ela nem é pão e nem é o cálice. A ceia, ela era o cordeiro que era Páscoa, e está no mesmo capítulo, está na mesma parte do cálice e do pão. Em nenhum momento o nosso Salvador, ele disse que o pão e o cálice era a ceia. A ceia sempre foi a Páscoa. Foi a Páscoa que ele mandou os apóstolos preparar. Se você quiser tirar toda a certeza disso, a prova real, vai lá em Gálatas não, vai lá em Lucas 22. Lucas 22 está dizendo que a Páscoa, a última Páscoa é a ceia do Senhor. A última Páscoa é a ceia do Senhor. Está lá em cima no subtítulo. Quando esses líderes religiosos levam o povo a pecar, comendo uma ceia que está proibida, porque a ceia foi proibida, ele disse que a ceia só será de novo ministrada no reino dos céus, a partir do momento que essa ceia foi proibida. Então, eles começam a mentir para as pessoas, dizendo que tem que ir para a igreja, não pode faltar, porque a ceia, ela não pode ser jamais negada, e quem não toma a ceia vai para o inferno. Olha que desgraça, meu amigo. Quem tomou a ceia com o Jesus da Bíblia do Almeida, que nós sabemos que é o Senhor Yahushua, foram apenas os apóstolos. Não teve povo ali, não teve pastores, não teve cooperadores, não teve padre, não teve ancião, não teve rabino. Ali foram os 12 apóstolos, apenas eles. Eles tomaram a ceia, eles participaram da ceia e depois tomaram do cálice e comeram do pão. Gente, de comer do pão, aliás, e tomaram do cálice, né? E o pão e o cálice só foi servido depois deles terem ceado. E as pessoas não leem isso em Lucas capítulo 22, no verso 20. Lá está sendo explícito. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia. Veja que o cálice e o pão não foram tomados na hora da ceia, mas depois que a ceia terminou. Então, se o pão e o cálice não é a ceia, o que é a ceia? Ela é um animal que foi morto, que foi limpo, que foi preparado para poder estar ali no banquete, naquele momento em que aquele animal representava o cordeiro que seria esmagado, seria triturado no madeiro, mas o povo não continuaria sem um alimento. E as pessoas não entendem isso, elas não lêem a Bíblia, elas não lêem as Escrituras como a Escritura deveria ser lida. Em nenhum momento a Escritura está dizendo que aquele cálice, que aquele pão era ceia, muito menos esse pão e esse cálice que você come hoje dentro desses templos onde o Criador não habita, porque em Atos 7:48 está explícito: o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem. Depois em Atos 17:24 o próprio Paulo vai repetir isso, que a casa do Criador não é nesses lugares. Então, se você toma a ceia dentro de um lugar chamado igreja evangélica, você está sendo enganado, porque essa ceia só pode ser servida pelo próprio Salvador. E ele mesmo disse que ele vai voltar a ministrá-la de novo, mas no reino dos céus, e não dentro desses templos onde esses líderes estão mexendo com coisa que não era para mexer. Eu pergunto a esses líderes: vocês não têm temor? Vocês não têm medo do que vocês estão fazendo com um povo que, além de ser massacrado por um sistema político caótico que faz o povo trabalhar feito condenados, e ainda tem que chegar do trabalho e ir para dentro de um templo onde o Salvador não habita e tomar um pão, um suco de uva, um pão, e chamar isso de ceia? Vocês não têm vergonha de enganar um povo que já é sofrido, e ainda vocês enganar
dizendo que estou tomando a mesma ceia que foi dada nas Escrituras. Onde é que vocês estão com a cabeça? Vocês não pararam para analisar que quando vocês morrerem, vocês vão responder por todos os erros e mentiras que vocês estão fazendo as pessoas terem? Em que momento que este pão, em que momento que este cálice foi a ceia? A Escritura é clara em Lucas 22, a ceia foi a Páscoa. Está escrito, está ali em Lucas 22. A última Páscoa, a ceia do Senhor. Essa foi a ceia. O pão só foi dado depois da ceia. E mesma coisa vai acontecer com o cálice. Tanto o pão como o cálice, ambos só foram servidos depois que a ceia acabou. Então, se o teu líder, ele lê só um versículo e ele não respeita o contexto, se ele não respeita todo o capítulo, da onde ele tira aquele momento em que ele manda as pessoas levantar o pão para o alto e levantar o copo de plástico para o alto, chamando isso de cálice, e ele diz que ali é o sangue do cordeiro e é o pão, é a carne. Aquele momento ele está cometendo um grande sacrilégio, ele está cometendo um grande pecado e está fazendo todos que vão para esses lugares pensando que é a casa de Deus pecar igual. E as pessoas não examinam. A Escritura fala: errais por não examinar as Escrituras. Enquanto que esse povo continuar lendo a Bíblia, mas não examinando detalhes por detalhe, vão continuar fazendo tudo errado, botando esse pão miserável na boca, esse pão da morte, esse pão da pobreza, porque nunca a ceia vai ser migalha. Eles estão dando a migalha que cai da mesa dos seus senhores e estão chamando isso de ceia, e as pessoas estão acreditando, sem ao menos ler o Lucas 22, que começa ali no verso 7 e vai até o verso 23, mostrando exatamente o que é esse cálice, o que é esse pão e o que é essa ceia, que é a Páscoa. A Páscoa é o Cordeiro. O seu líder religioso tinha que estar dando para vocês churrasco, tinha que estar dando para vocês carne, comida para poder vocês serem fartos. Mas o que eles fazem? Eles pegam um pão da miséria, um cálice da pobreza e dá para o povo comer e beber, e o povo pensa que está comendo e bebendo bênção, quando na verdade a verdadeira visão do que se é uma ceia é um animal assado, é carne assada, é a Páscoa. E se você tiver dúvida, meu amigo, que ainda pensa que esse sistema é a casa de Deus, leia todo Lucas 22, do 7 ao versículo 23, e eu tenho certeza que você só vai fazer vista grossa se você não é temente às Escrituras. Olha, eu digo para vocês: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Altíssimo não habita dentro desses templos de hipótese nenhuma.